Escuta aqui, gente! Olha só, mais um episódio do Escuta o Mercado Sem Filtro. E hoje eu tô tendo uma honra de receber uma amiga, parceira, Maris Tavares, da qual eu admiro demais, tenho um carinho muito especial. Seja muito bem-vinda, Maris! Obrigada, Lucas. E quantas histórias, hein, meu Que bem? isso! Quantas histórias. Será que a gente pode contar todas? É sem filtro! Ai, sem filtro? Sem filtro! Fiquei com medo agora. Será que ela vai conseguir responder tudo sem filtro? E aí? Ô, Lucas, a questão do filtro, isso é muito relativo, né? Verdade. Depende muito. Se for um filtro para coar um café, Né? Depende. depende. O Agora, nosso se- aqui, o que você acha? Um filtrinho leve ou um filtrinho daquele mais que não passa nada? Ah, eu acho que esse aqui, ele tem licença poética para passar algumas coisas. Mas vamos lá, Maris, começa a falar pra gente aí um pouquinho, se é que a galera, todo mundo aí já conhece essa personalidade aqui, essa profissional maravilhosa. Mas fala um pouquinho aí de você, como é que tá a sua história, o que você já percorreu até agora, seus projetos, se apresente aí pra galera. Um prazer enorme estar aqui nesse podcast, que eu já estava devendo essa visita há muito tempo, né, Verdade. Lucas? Mas a agenda louca da gente não nos permite. Eu e o Lucas, a gente fala sempre, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Verdade. Mas vir aqui, para mim, está sendo muito gratificante. Estou muito feliz pelo convite, Obrigado viu? pelo carinho. E eu que fico feliz pelo seu sucesso, pela sua trajetória. Por cada vez que eu te vejo, você está mais lindo ainda. Oh, gratidão, coisa boa. Bom, gente, sou Maris Tavares, uma mulher como todas vocês que costumam assistir esse programa, mas uma mulher que nunca desistiu dos sonhos desde pequena, sempre tive paixão por moda. Fiz engenharia ambiental. Na engenharia separei com 3 filhos. Fiquei desempregada, fui para o mercado da moda porque era a minha segunda paixão. Na moda, comecei a escalonar a profissão consultoria de imagem, até então muito nova, né, Lucas? Sim. No Brasil. Meu primeiro cliente foi o Cristiano Araújo. O próprio Cristiano que arrumou, eu falo que eu nunca precisei de cartão tendo o Cristiano como cliente. E ele mesmo que me apresentou o Lucas Luco, Bruni Marrone, Maiara Maraíza, quase todos os meus clientes. E estou ainda como consultora de imagem de figuras públicas de modo muito especial no nicho do sertanejo, né? Conheci o Lucas com a Joelma, quando a Joelma separou Verdade. a Quando banda. ela veio aqui pra Goiânia, né? Eu comecei a fazer um trabalho com ela, né, Lucas? Foi. E foi a Joelma que eu conheci, ela chegou aqui, ela demorou 3 dias para levantar a cabeça para falar comigo direito, isso no meu Foi escritório. verdade, eu lembro. Ela chegou assim, sem ver a luz no fundo do túnel. Verdade, foi bem recente da separação. Da separação, foi. E o que foi muito gostoso, assim, de cara, a gente, mulher para mulher, quando a gente tem essa verdade com a gente, sabe? De querer apoiar a outra, de querer levantar a outra, gente, ninguém para. É genuíno, né? É genuíno. E quando eu vi aquela mulher tão machucada, eu falei assim, eu tenho que cuidar. Não tem jeito, eu tenho que Verdade. cuidar. E aí, conversando, ela veio, mudou para Goiânia, nós começamos a fazer todo aquele trabalho de reposicionamento de imagem dela, os clipes, né? Veio o clipe com o Zé Felipe em Belém do Pará, eu fiquei lá alguns dias com a Joelma, amei a culinária do Pará. Sou apaixonada até hoje, voltei alguns quilinhos mais gordinha. Depois nós fomos para São Luís do Maranhão, para os Lençóis Maranhenses, gravamos Perdeu a Razão com a Marília Mendonça. Porque você sabe que esse título é meu, nesse nome da música Perdeu a Razão é meu? Verdade. Não sabia. É meu! Aquela música da Joelma com a Marília Mendonça era pra ser 18 machos o nome da música. Nossa, Perdeu a Razão ficou muito Pelo melhor. amor de Jesus, já que é sem filtro, vou falar. Vamos falar. Aí eu falei, Joelma, você imagina as rádios te anunciando Joelma e Marília Mendonça, 18 machos. Nossa. Falei, vai combinar não? Não. Nem, não vai combinar não. Não, e Perdeu a Razão trouxe até mesmo a essência da música, né? Sim, porque Muito perdeu a inteligente. razão, Lucas. Não é só uma questão da Lei Maria da Penha. Não é só uma questão do homem agredir a mulher. Mas a mulher agrediu o homem também, perdeu a razão. A agressão, ao meu ver, foi por isso que eu tirei esse nome, Perdeu a Razão, que veio à minha mente. A partir do momento que você passa para agressão física, psicológica, patrimonial, você já perdeu a razão. Perdeu a Razão, exatamente. Né? Então, assim, quando eu apresentei, eu falei, Joelma, e isso, esses compositores, né, chiarem com isso? Ela falou, de jeito nenhum. Aí foi super bem aceito. E a música hoje, eu falo que eu tenho uma participação na música pelo título, Perdeu a Razão, Marília Mendonça e Joelma.
Enfim, o show business, ele reserva essas grandes surpresas pra gente. Esses contatos, esse network também, né? Sim, muito. Hoje eu falo que dentro do sertanejo a gente tem um conhecimento e um relacionamento muito grande, porque a gente procura trabalhar direitinho, né? Meu primeiro cliente foi o Cristiano Araújo, graças a Deus, assim, Deus me orientou, eu tinha acabado de começar com a consultoria, eu nem tinha começado ainda, comecei a fazer consultoria para atender o Cristiano, e foi um sucesso em nível de imagem, em nível de carreira. Depois dele vieram tantos outros nomes, Nayara Azevedo, fiquei 5 anos longe da Nayara, voltei agora recentemente de novo. Nayara, inclusive, tá um recomeço também, né? Total. Olha só, a Maris tem expertise em recomeços, hein? Recomeços, ó, gente, envolve emocional, envolve Muita coisa. financeiro, profissional, sentimental. E eu acho que o desafio, quando é assim, de recomeço, principalmente de mulher, como você disse, eu acho que é desafiador, né? Porque você trabalha com várias linhas, como você disse, são várias camadas, né? Um dia eu ouvi um homem que Faz parte, tá tocando aqui. tá tocando, é sinal de que a gente é muito requisitado, né, Lucas? Um dia um homem foi lá no escritório e falou assim, eu tinha muita vontade de te conhecer. E ele é fã da Joelma, né? Eu falei, prazer. Ele falou assim, não, é porque para lapidar diamante, somente diamante. E você tem feito um trabalho lindo. Eu vim aqui para te conhecer. Olha que legal. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Para lapidar diamantes tem que ser diamante. Eu falei assim, gente, a gente tem que estar de pé para levantar o outro, né, Lucas? Sempre. A gente tem que estar muito bem relacionado, porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com energia, e se a gente tende, nem sempre a gente está bem, né? E eu acho que é muito desafiador a profissão da Maris, porque ela trabalha literalmente com a imagem do outro, com a forma como ele vê, como ele pode melhorar, como ele se comporta, né? E isso, se ela não estiver bem com ela mesma também, como é que ela vai passar isso pro cliente dela? Né? Então é bem desafiador, eu acho muito fantástico como você desenvolve tudo isso. E assim, a sua atuação ela vai além da moda, né? Hoje, pra você ver, Maris Tavares é embaixadora da Agenda 2030 da ONU, menina. Viu que chique, amigo? Isso, tá chique demais, dá Ai, conta. Deus é lindo. Né? E você tem percorrido o Brasil levando debates sobre imagens, cultura, né? Impacto que isso tem. Que interessante. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Não só o Brasil, né? Hoje a gente tem uma cadeira a nível global, que é para discussão sobre moda sustentável. Lucas, pasme, mas a moda é o segundo maior poluente do planeta, perde só pro petróleo. Sério? E quando a gente compra uma roupinha, o look do dia e descarta de imediato, a gente não sabe a consequência disso, né? Que é drástica, é severa. Caramba. Caramba eu mesmo. Não sabia disso. Não, quase ninguém sabe. Gente, repetindo, a moda é o segundo maior poluente do planeta, perdendo só pro petróleo. Então, você, na hora de comprar... Posso dar dicas, Lucas? Claro, fica à vontade. Então, na hora de você comprar a sua roupa, preste atenção em alguns detalhes que são pequenos e todo mundo sai ganhando. O seu bolso sai ganhando, o seu estilo sai ganhando, o planeta sai ganhando. Na hora de comprar uma roupa, observe o material daquela roupa. É um poliéster, é um sintético, ele vai para a natureza, ele vai ficar ali por décadas, por mais de 100 anos, enfim, a gente ainda não conseguiu nem ver quanto tempo isso pode ficar na natureza. Opte mais por tecidos naturais, como um algodão, um linho, uma seda, que não vai degradar tanto o meio ambiente na hora do descarte. E outra, comprou uma roupa, já pensa, eu preciso de uma roupa com qualidade porque ela precisa ter vida longa. Eu falo que é dar vida longa ao look. Isso, Lucas, todo mundo sai ganhando, concorda? Total. Entenda o seu estilo. Perceba quais são as suas peças, a sua peça-chave. Se é um blazer, se é sua peça-chave, se você conhece o seu estilo, tem essa prática do autoconhecimento, você vai multiplicar aquilo. Não precisa você ter um closet abarrotado de roupas. Verdade. Precisa você ter a roupa certa. Precisa você fazer a compra consciente. Legal demais. Olha isso, gente. Dica valiosa aqui com Maris Tavares, hein? E o tanto que é cool comprar em brechó. Gente, e é verdade. E as pessoas têm preconceito, viu? Tem gente que tem preconceito. Brasil tem preconceito. Brasil, porque é uma tendência mundial. Só quem compra em brechó, eu vi falando, é gente inteligente, consciente e cool, pelo amor de Jesus. Gente. Quanto mais inteligente,
mais consciente, mais gosta de roupas de brechó. Porque é uma roupa, Lucas, que tem história, você vai dar continuidade. É uma roupa que é única ali, ninguém vai te copiar bem, ainda mais você assim, desaforado, de estiloso. Você entra num brechó, você, uau, E você tem garimpa. muita coisa, né? Muita opção. Demais. Quando eu ouço, ai, mas energia de roupa usada. Energia, gente, energia é a sua energia. Você limpa ali com sal grosso, um trem, um Pronto, lixo. toma, Pronto. dá um banho naquela roupa e aproveita e toma um banho também de Pronto, civilização, porque né? gente civilizado Toma banho, né? Não, toma banho literalmente, lava a alma e Verdade. entende que roupa de brechó é pra quem sabe o que é Verdade. consciência, né? E Maris, e como é que você definiria isso hoje, assim, já falando de vestimento, né, dessa questão? Como você definiria isso, tipo, o real poder da imagem hoje em um mundo tão imediatista, porque a gente vive muito imediatista, né? Então, assim, como que você define isso hoje, essa importância das pessoas se vestirem? Como que você conscientiza o seu cliente com isso? Então, a rede social hoje a gente sabe, né? Essa enxurrada de informações, marcas lançando coleções 4, 5, 6, 10 vezes por ano. Então, são muitas ofertas. Todo tempo tem algo novo e você precisa ter. Detalhe, você não precisa ter nada, tá, gente? Você só precisa ter aquilo que você acha que vai agregar valor a você e ao meio ambiente, que é uma moda sustentável, consciente e inteligente. O que eu vejo disso tudo, dessa velocidade na moda e na vida e no lifestyle, né, Lucas? Isso acaba confundindo as pessoas que não sabem exatamente para onde vão. Se você se conhece, você sabe qual o seu posicionamento em relação ao seu negócio, à sua pessoa e ao seu propósito, você não é conduzido pela enxurrada. Com certeza não. Não é. Primeiro que você já faz um detox de cara da sua rede social. Isso não tem a ver comigo, não tem por que eu estar vendo. Isso Acho que não isso tem tem muito a ver também com autoconhecimento, né? Total, mas é Total. isso que eu tô falando. O Autoconhecimento princípio total, é o princípio. autoconhecimento. O que eu quero para minha vida, como eu quero ser visto e qual a mensagem que eu quero passar para o mundo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí você alinha todas as informações. Porque informação é o que você está absorvendo no seu dia a dia. É comendo conhecimento. Ou simplesmente comendo informação. Eu vejo o meu tempo e a minha vida como algo muito precioso. Eu não perco tempo, eu não me distraio com nada que não vá me agregar valor. Eu sou intencional, Lucas. Eu acho que é por isso que eu saí de Itapaci, minha cidadezinha do interior aqui de Goiás, que hoje eu estou lá no escritório, em Paris-Saclay, na França, respondendo como embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030 ONU, ligado ao CAES e CAES, que é um dos maiores centros de estudos do planeta. É o Vale do Silício e o Paris-Saclay. Então, assim, uma goianinha aqui. Por quê? Porque as minhas coisas são intencionais. Elas são, Isso é impactante, viu, gente? Elas são em cima do que eu acredito e do que eu busco. Eu não me distraio. Ótimo. E essa missão e visão que você tem sobre o seu profissionalismo diz muito, porque você começa a filtrar, né, os clientes que vêm também te procurar e vêm desenvolver um trabalho com você quando chega numa reunião e para te passar o briefing do que ele precisa, do que ele quer, e você já é intencional desde ali. Desde que você tá... Sim. A partir do momento que ele chega e te fala, olha, eu preciso disso daqui, esse é meu objetivo, e aí você já joga real. Você é transparente naquilo que você acredita, naquilo que você sabe e naquilo que você consegue ajudar ele. E quando você faz isso de forma intencional, seja qual for a sua profissão, ainda mais no que você se propõe a fazer, como a Maris faz, que é trabalhar com o outro, né, trabalhar com a autoestima, como ele se vê, o poder da imagem, eu acho que você ser intencional naquilo que você quer é você saber fazer a leitura do cliente, é você saber onde você quer chegar e, principalmente, você elevar o seu conhecimento, trazer para ele aquilo que você sabe, porque, afinal, a especialista aqui é você, não é verdade? Mas é uma profissão relativamente nova, né? Principalmente especialista em figura pública, que é o meu caso. Não é fácil. Inclusive, eu já tive alguns perrengues com uns 2, 3 artistas aí em função disso. Eu quero isso porque eu quero isso. Eu falo, não, mas isso não condiz com a sua verdade, com o seu público, com a sua realidade. O seu público não vai absorver isso. Mas eu quero isso. Eu falo, não, então é melhor você contratar outro profissional, sem nenhuma dor, sem nenhum ressentimento, porque eu não consigo conduzir algo que eu não vejo como verdade. Uhum. Então, isso para mim é muito certo. Legal. Quando a gente sabe quem a gente é enquanto profissional, fica muito fácil do outro te identificar e te valorizar e te respeitar como tal.
Total, total. Eu acho que esse é o caminho perfeito quando você começa. E isso, quando você começa a fazer dessa maneira e levar a situação desse jeito, você começa a filtrar melhor as pessoas que te procuram, porque aí quem te procura já sabe a referência, já sabe onde quer chegar, já sabe o que vai ser. Porque às vezes, moda é levado como muita futilidade. Não Sim, é verdade? infelizmente. Exatamente. E é um absurdo, porque moda é o quê? É uma segunda pele. E se a sua pele, se o seu corpo, se a sua fala comunica, a moda que está como sua segunda pele sua comunica junto. Então você seja intencional. Saiu de casa, vai para uma reunião de negócios, se prepare para aquilo, porque vai contar ponto. A forma como você está vestido, que você se apresenta, que você se comunica, que você se veste, chega primeiro do que sua fala, chega primeiro do que o seu intelecto. E olha chega que primeiro legal do que seu discurso. como é bacana isso, né? A Maris consegue fazer com que a moda, que hoje é visto por muitos como futilidade, infelizmente, ela faz essa moda uma ferramenta do trabalho dela, né? E com isso ela consegue despertar nas pessoas o poder da imagem, né? Através do que ela se veste, de como ela se veste, né? Sim, a gente passa mensagens por meio da nossa E como que foi da nossa imagem, né? quando da nossa você vestimenta. percebeu que a imagem também tem impacto? Quando você começou a trabalhar? Lucas, na verdade, não começou por mim, né? Não foi. Não, foi pela minha mãe. Que legal, sério? Conta pra Eu era gente. pequenininha, eu lembro que a minha mãe costurava e eu ficava assim no pé da máquina dela reunindo retalhozinhos para fazer roupinha de boneca. E nós somos de uma família grande, eu tenho 5 irmãos de sangue, somos 5 mulheres e um homem, e minha casa era uma infinidade de irmãos adotivos. Aquele que era órfão, aquele que a mocinha que queria estudar na cidade, aquele que o pai morreu de febre amarela. Então, além dos meus 5 irmãos de sangue, eu tive uma infinidade de irmãos adotivos. E a minha mãe comprava aquelas peças de tecido e fazia roupa para todo mundo. E ela sempre falou: se os meus filhos forem educados, bem vestidos e limpos, o mundo vão tratá-los melhor. Olha que Então, eu legal. aprendi isso com a minha mãe lá atrás, eu e meus irmãos. Então, Lucas, eu já trouxe isso, ela dentro de toda a simplicidade dela. Já era pra Mari ser consultora de imagem, já era pra Já estava Já predestinado. tava plantado. E olha que a sua formação é... Engenharia ambiental. Por Engenharia, isso, ó. hoje eu estou como embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030. Porque eu atuo nos dois extremos. Enquanto engenheira ambiental, sei do impacto da moda no meio ambiente. Enquanto profissional da moda, sei da necessidade da moda no meio que a gente Uma vive. coisa casou com a outra que pra muita gente pode não ter nada a ver, mas tem tudo a O ver. ponto de equilíbrio eu tenho que encontrar entre produzir e consumir. Não, e você, embaixadora, né, como você disse aí, né, da Agenda 2030 da ONU, como essa responsabilidade, assim, impacta suas decisões sobre o universo da moda e linguagens hoje? Lucas, é meio pesado isso, né? Porque, por exemplo, o que eu falo, eu tenho que consumir, mas isso é muito meu, é sobre viver a verdade. Por que eu cheguei até aqui? Porque a minha vida sempre foi congruente, o meu discurso sempre foi congruente com o que eu uso, com o que eu visto, com o que eu faço, com o meu consumo, com o meu descarte. Perfeito. Então, é muito fácil você trilhar uma trajetória em cima de uma congruência. Né? É tranquilo. Então eu sempre tive essa preocupação. Vou comprar uma roupa melhor acabada, vou comprar uma roupa com a preocupação do tecido, da origem dele. Isso sempre fez parte do meu discurso. Eu só estou escalonando isso. Por isso que eu costumo dar dicas por onde eu passo, sobre a forma de consumir melhor. Eu não vejo dificuldade em semear a consciência da sustentabilidade na moda mundo afora, não. Porque já é o que eu vivo naturalmente, o que eu acredito. Não, perfeito. Acho muito bem colocado. E essa questão também de semear, né, de você ser essa pessoa que tem essa facilidade total. Quando o cliente, por exemplo, chega com você e ele tem uma personalidade específica, porque a gente sabe, principalmente artistas, né, ou empresários específicos, cada um tem sua personalidade, tem seu temperamento, tem seu jeito de ser. Como que você acha, como alinhar a personalidade real com a imagem que o cliente quer transmitir? Porque às vezes, eu acho que foi até nos bastidores que você falou aqui comigo, às vezes, para aquele ambiente, tal personalidade não pode ser tão mostrada ali. Às vezes, aquele momento ali, ela quer mostrar o lado business. E como é que você faz isso para poder alinhar? Como é que você tira isso do cliente?
Ô Lucas, eu falo que adequação tem que ser um letreiro na testa de todo mundo. Adequação é que vai ditar o que você vai poder fazer. O bom senso. Se eu estou em um lugar formal, eu tenho que agir de forma formal. Total. Porque senão vou gerar uma estranheza. Vou virar bobo da corte. Se eu estou em um lugar de diversão, eu tenho que ser mais alegre, mais solta, mais de bem com a vida. Isso retrata também a vestimenta. Se eu vou no baile de gala, eu tenho que estar adequada para aquela situação, em respeito a quem me convidou, em respeito às outras pessoas que estão me vendo. Eu tô falando roupa, mas esse roupa significa discurso também, tá? Então a pessoa quer ter uma imagem, ela tem que falar como a imagem que ela quer passar, ela tem que se vestir como a imagem que ela vai carregar, com a roupa que ela vai carregar. Então o tempo todo eu vou falar essa palavra, congruência e adequação. Você precisa ser adequado ao ambiente que você está. E se você quer se ver 10 degraus acima do que você está hoje, se veja lá, Isso se vista como independente da tal. sua personalidade. Independente da sua personalidade. Se vista como tal, se veja lá, se comporte como tal, porque quando a oportunidade chegar, você já está preparado. Perfeito. Eu falo que nada acontece, não é por acaso. Total. Igual o meu caso. Muitas Não. pessoas já me perguntaram como que você hoje tá respondendo aí pela Agenda 2030 ONU. Aconteceu assim por acaso? Eu falei, não foi por acaso. Construído também. Foi construído, foi de repente, né? Precisavam de ocupar esse cargo e eu estava pronta. Foi de repente, mas não foi por acaso. Ao longo da minha vida inteira eu me preparei para isso, sem saber que um dia ia chegar. Exatamente. E eu acredito também muito, Maris, que não existe nada por um acaso. E eu acho que quando a gente constrói, a gente trabalha duro naquilo que a gente acredita, como você mesmo disse, que você sempre fez aquilo que é sua essência, para que faça sentido para você, total, até para você passar isso para os seus clientes. Eu acho que o universo se encarrega de trazer as coisas boas para você, né? Então, assim, é o que eu prego muito também nas minhas redes sociais, que acredita naquilo que você tá fazendo. Faça bem feito, estude, aprimore. Nada acontece da noite pro dia, como a Maris tá falando. Eu sou prova viva porque eu acompanhei o processo dela também, né? Então, assim, eu conheci Maris Tavares já sendo Maris Tavares, mas hoje, olha o grande passo que ela tá dando, né? E tudo isso, como ela disse, tudo isso muito bem construído, tudo muito bem intencionado, né? E também tudo muito construído em cima de uma solidez daquilo que você trouxe como bagagem, de network que ela fez. Então, tudo isso teve um propósito e foi intencional para ela ter essa oportunidade. Ela não sabia que era essa grande oportunidade, mas eu tenho certeza que no subconsciente dela, ela falava, eu estou construindo isso para que eu tenha uma boa oportunidade ou que eu faça um bom projeto, um grande projeto. Não é verdade? Ô, Lucas, vai além de subconsciente. Eu sempre tive a promessa de Deus que iria soprar o meu nome pelos 4 cantos da terra. E se Deus promete, meu filho, é só olhar pro ponto. Verdade. Então eu nunca me permiti, sabe, desviar para a esquerda nem para a direita, com maldades, com puxar tapete, com fazer com outro que eu não quero que seja feito comigo. Então, e Deus vê as coisas. Ele te prepara cadeiras de honra. Verdade. Total. Você não precisa. Eu nunca tive, Lucas, padrinhos para nada. Quem te colocou ali, Maris? Eu fiz programa da Record de Transformação, quadros de transformação diversos. Sou colaboradora direta da entrevista para a Folha de São Paulo. As pessoas perguntam, como assim? Quem te apresentou? Deus. Sim. Basta eu ler sabe, a cartinha que ele me escreveu de promessa e vou seguindo aquilo ali e ele vai se encarregando de abrir as portas, de preparar as cadeiras de honra para eu sentar. Total. E eu acho que isso também é muito sobre você, Maris. Você é uma mulher muito forte, você é uma mulher muito dedicada e você sabe muito bem e você sempre soube onde você quer chegar. E é isso exatamente. Eu acho que quando a gente tem essa firmeza, essa fé e essa mentalidade da onde você quer chegar com essa consciência naquilo que você acredita, tá?
né? Eu falo isso porque independente de religião, Não, é não é Deus, sobre religião, não é sobre nunca foi. religião, é aquilo que você acredita. Então, se você faz o bem, se você constrói coisas boas, é inevitável, não vai dar errado, vai dar muito certo. Ainda mais quando você tem a base que é Deus, né? Que você tem a base que é aquilo que te guia, que te move, né? Então, eu gosto muito de bater nessa tecla porque é independente, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de religiosidade e não tem nada a ver disso, não tem nada a ver com isso, né? E vamos falar também sobre uma coisa que eu acho bacana, a gente tava até falando aqui nos bastidores, que é o casamento entre imagem e marketing. Você tava falando dessa nova era sua aí, que agora vem uma nova era aí de Maris Tavares, até porque com um projeto como esse, com uma responsabilidade como essa, eu acho que realmente merece um novo ciclo, um novo momento, né? E me fala um pouquinho aí, a importância da imagem estar conectada ao brand, né? Que é a estratégia de comunicação. Como é que você vê isso? Por exemplo, igual você estava falando, Lucas, até então, eu que movimentava as minhas redes sociais, eu que fazia, mas agora eu preciso de alguém, preciso de uma equipe, eu preciso de melhorar o que já tá bom. Eu preciso elevar o nível. Como é que você acha que é esse casamento, né, entre a imagem e o marketing? Eu sei que você é uma mulher que lida muito com a comunicação, você sabe lidar muito bem com o seu marketing, você se vende muito bem. Então eu sei da consciência do nível dentro da sua cabeça que você sabe o quanto um bom marketing interpessoal te leva para um novo horizonte, para um novo patamar, né, te destaca. Como é que você vê isso? O mundo e as pessoas hoje são muito valorizadas pelo bom marketing que tem por trás, né, Lucas? Total. Eu falo que a gente tem até que ter um pouquinho de cuidado, não ir só no marketing, procurar saber o que tem por trás dele, né? Total. Porque nem sempre o que se vê numa rede social, por exemplo, é a real verdade. Mas o marketing bem feito, ele é necessário para poder te projetar para o seu caminho, para o seu propósito, para o seu ponto de interesse, né? Total. E por que eu falei para você, não, hoje eu preciso de uma equipe para estar comigo, justamente para poder ter esse alinhamento perfeito, sabe? Porque, Lucas, a gente não domina todas as áreas. Então, o marketing é super complementar na minha profissão. Total. Tanto brand como marketing de empresa, Total. o marketing pessoal que a gente está falando aqui. É preciso, ele é necessário. E é muito bem colocada essa sua fala, porque ninguém cresce sozinho e muito menos, como você disse, a gente não entende de tudo. Não entendo, eu não entendo de tudo. Eu estou contratando pessoas para me ajudar. Então, por mais para que eu seja melhor a cada dia. Por mais que você, a Maris é uma mulher que ela tem esse dom de se conseguir se auto-vender, porque isso é um dom, viu, gente? Eu falo isso muito com os meus clientes, porque a gente atende muitos clientes, que a gente faz essa assessoria de comunicação. Tem muita gente que chega aqui e trava para falar nas câmeras. Então a Maris, desde que, pelo menos, eu não sei se isso é desde que você era criança, menina. Eu apresentava trabalho na escola. Era, então pronto, tá vendo como é um dom? Então, assim, ninguém nasce. Nem todo mundo nasce assim, mas você pode aprimorar. Pode se você tornar, pode se né? tornar São as técnicas. com a ajuda de pessoas, igual você Sim. diz, contratar uma equipe, contratar alguém, até porque a pessoa pode te ajudar a ter esse posicionamento. Mas até dentro da minha metodologia, que é o Construindo Estrelas, a consultoria de imagem 360, eu sempre trouxe profissionais de outras áreas, né, Lucas? O coreógrafo, o marketing mesmo, digital, o fonoaudiólogo, o preparador de palco, o marketing de influência. Então, gente, impossível desvincular do marketing. O marketing é o mundo. É o mundo. É o mundo. É verdade. E como a consultoria de imagem, assim, complementa o trabalho, por exemplo, no seu caso, você contratou uma agência, uma equipe especializada para cuidar dessa parte. Como que você acha que a consultoria de imagem vai complementar o trabalho da agência? É exatamente isso que você disse, né? Acho que você até respondeu. É essa contribuição do seu conhecimento com a expertise deles. Complementar, né? Por exemplo, nós fomos definir paleta de cores. Aí eu tô colocando as duas profissões juntas, né? A paleta de cor que mais me favorece é essa paleta do marketing. Eu acho que a gente tem que usar essas cores para comunicar. E qual a mensagem que a gente quer passar? Tô trazendo ferramentas usadas no marketing na consultoria de imagem que tem similaridade e que trabalham na mesma direção. Sei. Entende?
Total. Elas são complementares. O que a gente precisa? Só definir qual a nossa linha de mensagem. Porque tanto o marketing quanto a imagem, ela é o quê? Mensagens. Mensagens, exatamente. Uma verbal, uma visual e a outra não verbal. E Isso. reúne todo esse time e faz acontecer. E é bem legal. A gente até já debateu disso em outros episódios aqui do Escuta o Mercado, que é contribuição, né? Você como cliente contratar uma equipe de marketing, você brifar muito bem brifado o que você quer, da forma que você quer, paleta de cores, posicionamento, tom de voz, porque a probabilidade dele ser mais assertivo no trabalho que eles vai desenvolver para você, sem sombra de dúvidas, é 99,9% de chance de dar mais certo. Muito mais. Nesse momento, por exemplo, Lucas, eu estou em tratamento com a fono. Eu agudizo demais. Sempre foi meu, essa voz mais aguda. Isso me incomoda um pouco. Então, estou passando por essa preparação para poder diminuir esse meu agudizado. Entendi. Olha, e é legal, até com a expertise que você já tem ao longo de toda essa trajetória, você tem identificado o que você pode polir, né? Melhorar. Então é muito bacana de ver todo esse cuidado que você tem relacionado a todas esses leques, né, que tem na sua carreira e que você pode aprimorar para melhor entregar, né? E vamos falar também sobre banalização. A banalização da profissão e a prostituição do mercado. Acho que você... Acho não, né? Acho que todos nós aí, rede social, tá aí. Hoje em dia eu costumo dizer, né? É uma terra sem lei, né? E o mercado está cheio de especialistas. Temos especialistas para tudo, gente. É um especialista de marketing ali, é um especialista de tratamentos de pele, que não é nem formado em médico. E também temos os especialistas de imagem, né? Que às vezes faz um workshop ali, faz uma coisa ali. Como é que você vê isso, Maris? Como muita coragem de quem se intitula. Muita coragem de quem se intitula. Já vi isso acontecer demais. A pessoa faz um curso de fotografia ali de 2 horas e já se intitula fotógrafo. Faz uma tarde de análise de cor e já se intitula especialista. Final de semana, um workshop. Um final de semana. Eu acho isso perigoso. De verdade, independente de qual seja a profissão. Ok, você está em direção a essa profissão, é o seu sonho, mas eu acho que para você se intitular um especialista, primeiro que especialista, você tem que ter N horas de trabalho. Hoje eu falo, eu só fui me intitular como especialista depois que eu atingi 30 mil horas de consultoria na prática, presencial. Depois de 30 mil horas de consultoria de imagem presencial, eu me intitulei, perfeito, eu coloquei que eu era uma especialista em consultora de imagem. Perfeito. Antes disso, eu me sentia constrangida de dizer. Até porque esse título de especialista é muito bem colocado, isso que a Maris disse. Isso para independente da profissão. Eu acho que para você ser especialista, você tem que ter cases. Você tem que ter tempo de mercado. Experiência demais. Experiência demais. Porque quando você diz que você é especialista, você está afirmando que você sabe cuidar daquilo com propriedade. E se der algum perrengue, você está pronto a resolver. Exatamente. E assim, Maris, assim como no seu mercado de consultoria de imagem, de moda, como no meu de marketing de influência, de propaganda, publicidade, todo cliente tem a sua peculiaridade. Entendeu? E não existe uma receita de bolo, eu acredito que nem pra mim não tem, nem pra você. Todo cliente é diferente, todo case é diferente, todo objetivo é diferente. Então, se você chega se titulando especialista você se torna quando você já, como ela disse, que ela passou mais de 30 horas de mentoria. 30 mil horas. Né? 30 mil horas. E para você ser especialista, você tem que ter vários cases, ter trabalhado com vários formatos, vários perfis, várias situações diferentes para você ter sobressaído com todos os seus clientes e falar, cara, eu sou especialista, pode confiar no meu trabalho. E a tal do vou dar curso? A pessoa faz um curso e já vai dar curso. Meu mentor. Deus. Não, mentor. Gente, você entendeu quão profundo é essa palavra mentorar? Mentoria. Você tem que ter uma bagagem, um conhecimento, uma experiência, uma expertise. Você não acha que está ligado? Outra pessoa. Você não acha que está ligado também, Maris? Eu acho que a gente está vivendo uma era também das pessoas serem muito egocêntricas. Eu acho que esse título de eu sou mentor, eu sou especialista, eu acho que acaba
alimentando o ego dessas pessoas. Porque é pouco conhecimento, é pouca bagagem, mas... E muito título. Como você disse. Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Porque tem gente que se vende muito bem. Se vende muito bem. A gente viu aí um caso específico aí, né? Diversos casos de pessoas que têm uma rede social incrível e você vai apurar e não é nada daquilo. É um marketing bem feito, né? Porque a gente tem que dar os parabéns pro marketing, né? Não, projetou perfeito, bem. perfeito. E assim, inclusive assim, é muito comum da gente ver casos, né, de profissionais, até teve recente aí um caso principalmente de uma profissional da área da estética que super bem renomada, com muito bem, com muitos famosos, com muita gente. E as pessoas ficaram assim, como que acontece isso? Se fulano ia lá, gente, acontece. E acontece. Lucas, você nunca me viu próximo a alguém que eu não tenho certeza que seja um grande técnico, um grande profissional. Verdade. Você nunca me viu. Eu nunca olhei rede social quando eu vou definir um profissional. Verdade. Nunca. Isso aí você me conhece até há muito porque, tempo. gente, hoje, entenda, viu? A gente está debatendo aqui sobre uma coisa interessante. As redes sociais, ela tem um poder gigantesco, ela tem uma importância gigantesca. Hoje em dia, as pessoas falam assim, vamos aí no restaurante, as pessoas falam assim, cadê o Instagram? Né? Ok, isso é muito legal, isso é muito válido. Mas o que a Mari está trazendo aqui procure, se você vai, principalmente, se é alguém que vai cuidar da sua imagem, da sua saúde, de modo muito especial da sua saúde. Cuidado, porque as coisas são muito camufladas e existem várias camadas dentro desse mercado. E aí, como ela disse, a gente tem que bater palmas pro marketing, porque o marketing ele tem esse poder, viu? Ele tem esse poder de evidenciar. Tem esse poder de contar uma história perfeita. Através de um storytelling muito bem desenhado e muito bem feito. Você fala assim, cara, gente, tem gente que acabou de sair da faculdade, não tem 1 ano de mercado. Mas as pessoas se ludibriam porque elas se vendem ali, entendeu? Então, sim, tem que tomar muito cuidado com a forma como elas, se elas se apresentam ali nas redes sociais e você compra aquela imagem, né? Mas sabe o que eu falo, Lucas? Procura saber da história da pessoa. Além do que ela conta nas redes sociais, para ver a veracidade. Não, procura saber dos cases, da história. E Maris, esses dias teve um médico que me procurou e aí ele veio com essa seguinte dor. Ele era um angiologista e aí ele tinha 50 anos de mercado. Ele é um angiologista muito bem posicionado. Só que ele nunca fez marketing digital. E aí, com todo isso, o universo engolindo... E os menininhos recém-formados estão dando baile nele. Maris, você chegou onde eu quis falar. Ele falou assim, Lucas, eu fico preocupado porque fulano ali acabou de se formar e olha aqui, tanto seguidor. Eu falo assim, mas esse é o poder do marketing. É o poder do marketing. Esse é o poder. Não adianta nada o senhor ser pioneiro se você as pessoas não sabem quem é ele, né, entendeu? Lucas? Não sabem do potencial dele. O papel do marketing é esse. Levar o seu potencial, a sua capacidade, o seu talento. E quando você tem esse talento nato, esse potencial nato, e você usa a força do marketing, uau, né? Isso aí é uma força turbo. Exatamente. Porque até quem não tem já se projeta, imagina quem tem. Exatamente. Então, assim, gente, cuidado, viu? Cuidado. E me conta, pra gente finalizar esse bloco. Não, deixa eu contar uma coisa primeiro, Ótimo, né? Por falar em aí. mentoria e curso. Opa. Será que eu posso falar que eu sou mentora? Menina, fala aí. E ela tem essa bagagem, viu, gente? Então, gente, como eu estou num processo hoje eu tenho um instituto Moda Regenerativa, eu falo que Deus não brinca, né, de agraciar a gente. Entrei com solicitação no governo federal para uma ONG e o governo federal me presenteou presenteou entre aspas, né, com um instituto. Hoje nós temos um instituto de moda regenerativa, que é para capacitação, que é para cursos livres, que é para cursos de formação e de pós-graduação. Então, sua amiga aqui hoje está bem. Tem um instituto até de pós-graduação em moda regenerativa. Os nossos pilares aí é a sustentabilidade, é a inclusão, de modo muito especial para mulheres, meninas e jovens de região periférica, que é o público que nós vamos atender.
Então, inclusive, você tá convidado, tá? Para poder dar aula lá de marketing para nossa Oh, turminha. meu Deus do céu, eu vou demais da conta. Você aceita esse Tô convite? topada, que a gente tá gravado, viu? Que eu vou cobrar a Maris, hein? Olha aí, ó, porque todos os professores são de excelência lá no Instituto. Eu sou muito criteriosa. Então, é um trabalho belíssimo hoje, o Instituto Moda Regenerativa. Nossa, legal demais. Muito bacana esse projeto, viu? Vai ser um prazer. E como eu, graças a Deus, eu fui muito abençoado como consultora de imagem a nível nacional, tem clientes fora também no exterior, de 5 a 6 clientes. Fui muito agraciada, mas eu falo que agora eu passo por um novo ciclo. Agora, em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 10 brilharem, eu quero fazer multidões brilharem. É isso. E de modo especial, multidões que não têm oportunidade, Lucas. Que legal. Então, hoje eu quero, porque tem tanto menino e menina em periferia que tem talento e dom e que ninguém enxerga. Nossa, muito bacana o projeto. Que ninguém enxerga, Verdade. Lucas. Se eu, graças a Deus, conseguir grandes cases, transformando anônimos em estrelas, você imagina o que a gente não pode fazer juntos com esses meninos de periferia? Não, e excelente, excelente. Com esse intuito, né? Com essa missão, eu acho, assim, o projeto ainda fica ainda mais bonito. Eu estou mais muito bonito. feliz. Hoje eu participo de um evento de moda sustentável. E hoje virou um propósito, é o meu objetivo. Aí, enquanto consultora de imagem, eu tenho tanto a entregar que eu estou lançando agora o meu curso, ô Lucas. Na verdade, uma mentoria para consultores de imagem, profissional liberal, corretores de imóvel, área médica, para entregar todo o meu conhecimento, já que eu estou passando para outra área em imagem. Como transformar Perfeito. esses profissionais em estrelas usando o poder da imagem. Nossa, gente, fantástico. Olha só, vale a pena ter mentoria da Maris, hein? Vale a pena, já segue ela nas redes sociais, já chama a equipe dela lá, porque eu acho que a mentoria da Maris, eu acho que a gente precisa de mentores com bagagem, é exatamente aquilo que a gente tava falando. Ter esse cuidado, ter essa propriedade na hora de você procurar ali, falar, cara, essa pessoa eu me inspiro. Eu gosto muito, quando eu vou buscar um mentor, como eu já tenho alguns, eu gosto muito de procurar, além da bagagem, pessoas que eu me inspiro. Sabe? Eu acho que fica mais gostoso, eu acho que fica mais. Referência, né, Lucas? Exatamente, quando a gente tem uma referência, sabe? E fala um pouquinho pra gente também, o Maris, relacionado também a essa diferença entre trabalhar com celebridades e profissionais que estão começando. Porque como a gente vê Maris Tavares, ela falando aqui dos cases de artistas e tudo mais, mas Maris Tavares também atende pessoas que estão começando, não é verdade? Ô, Lucas, as pessoas falam assim, olha que absurdo, gente. As pessoas chegam no meu escritório e falam assim, Maris, eu sou muito atrevido de vir aqui porque você só atende estrelas. Agora, o que elas não sabem é que eu atendi essa estrela de hoje quando ele era anônimo lá atrás. Olha Então, só. a imagem bem posicionada te ajuda a sair do anonimato e chegar no estrelato. A maioria, 90% dos meus clientes, gente, eu comecei com eles anônimos. Beijinho no ombro, se hoje Beijinho no são ombro. todos famosos. É isso, meu amor. Case é pra quem tem, gata. Deixa eu te falar também, Maris. E essa situação também de você falar de que a pessoa chega anônima e ela vira estrela. Já aconteceu de você pegar uma pessoa específica que ela tem uma imagem muito forte e você fala, gente, Ué, eu acho que a Joelma, né? A Joelma é uma Não é? dessas, claro. Pois é, eu acho que Identidade foi. visual lacrada. Se eu quiser usar, lotar um estádio de futebol de Joelmas, eu consigo. Sim. A Joelma não é uma cantora, ela é uma marca. Você concorda? Total. Se eu quiser fantasiar milhões de pessoas de Joelma, de tão forte que é a marca dela, eu consigo. Verdade. Como trabalhar com uma pessoa que já é marca? Nossa, e eu acho que isso é o grande. Desafiador. É desafiador. Porque aí você tem que tomar o cuidado, porque quando você fala de uma pessoa que ela vai pra além, que ela é marca, que ela é brand, você tem que tomar cuidado pra onde você mexe, então você tira a essência. Mas a Joelma, não sei se você observou, eu nunca trabalhei a vestimenta da Joelma no palco, a artista Joelma. Já observou isso? Eu sempre trabalhei a mulher Joelma. Eu estava preocupada mais com a essência dela, porque se estivesse tudo organizado lá dentro, isso seria externalizado. Não se mexe em marcas. A primeira vez que eu comecei esse trabalho com a Joelma, eu tenho um questionário de 83 perguntas que eu desenvolvi ao longo dessa minha trajetória. Dali eu extraio a essência da pessoa. E uma das perguntas que eu fiz para ela é: o que você entende como belo?
né? Qual foi a sua inspiração? E eu lembro que ela me contou um fato da história dela que me marcou bastante. Ela falava, ó, ela me falou, eu morava numa cidadezinha que eu precisava pegar não sei quantas horas, acho que 3 horas, sei lá, de barco. E aí a gente tinha acesso à televisão. A primeira vez que eu vi a televisão foi por uma janela de uma vizinha e estava cantando a Xuxa e as Paquitas, com as ombreiras, a bota grande e os frufrus. A referência dela. A referência da Joelma. Gente, não se mexe nisso. É Não legal, se né, de mexe. saber. É muito. E todos os meus clientes são assim. Entenderam como é que eu consigo fazer um cliente criar uma identidade visual forte? E essa Porque questão eu crio em cima da essência. Não, e essa questão que você falou, né? Que você não mexeu nela como artista no palco, porque Joelma em bastidor, quem conhece ela, sabe que Joelma de bastidor, ela não tem muito essa questão. Então a Mari estava preocupada, não, você é artista e além do palco ali, você é uma mulher empoderada. Você tem vida, você é forte, você pode inspirar outras mulheres. Porque ela tinha muito esse pensamento, não, Tinha. Mari, eu coloco uma coisa no E aí ela cabelo gostou amarrado. de si, né? A vaidade, o lifestyle. Se viu diferente, né? Se viu diferente, se viu como referência, sorrisão no rosto. Legal. Então isso foi muito gostoso de ver, Muito né? bacana. Ensinar a gente a cozinhar, ia lá pra minha casa, eu chamava ela pra jantar, ela que fazia comida, ela falava, não vem mais, eu vim aqui achando que eu vou sentar e eu vou tenho que fazer a comer. comida. Então assim, isso é super gostoso, sabe, Lucas? Coisa de mulherzinha. Não, total. É sobre muito, isso. Coisa muito gostosa, muito legal essa questão de você lidar com um cliente que tem um posicionamento forte, né? Agora vamos lá. Quais são as dúvidas mais recorrentes que você escuta pelas mentorias e palestras que você passa pelo Brasil afora? Por onde você passa, assim, existem muitas dúvidas relacionadas ao seu trabalho que você faz? As pessoas acham que é um trabalho para pessoas ricas, né? Que têm muito dinheiro e podem gastar com isso. Por quê? Porque lá no inconsciente ou no consciente, elas entendem isso como futilidade. Então, uma das principais dúvidas é essa, se é um trabalho muito caro e só para quem já é famoso, né? A outra, eles têm muito medo de você começar a trabalhar uma consultoria de imagem neles e você ir para o closet deles e jogar tudo fora, e eles não vão ter dinheiro para comprar outra coisa nova. Então, não, a consultoria de imagem ela é feita para libertar, para você saber exatamente o que te favorece, você deixar de gastar dinheiro à toa. Né? E você já andar em direção ao seu propósito ali, usando a força da sua imagem. Perfeito. Então, essas dúvidas são muito recorrentes. Muito recorrentes, que às vezes também são até dores, né? Também. São até dores, São até bem dores, colocado, né? Lucas. São Muitas dores vezes são porque até as pessoas dores. trazem essas dúvidas que na verdade está ali dentro delas, né? Pode Legal ser. demais. Agora vamos lá, Maris, agora vamos para essa parte que também é legal, que é o sem filtro. A gente fez toda o nosso bate-papo com muita... com muito filtro e coisas sem filtro também. Mas vamos lá, o que você acha que... você já recusou algum cliente por falta de propósito? Super! Já? Posso, já algumas vezes, já. E aí, como é que foi isso? Por quê em si? Porque, vou contar um ponto de uma cliente minha, assim, amada pelo Brasil e quase mundo. Conhecida em vários lugares. Ela chegou querendo ter uma imagem inspirada em uma outra cantora, que o estilo musical não tinha nada a ver, que o estilo, o biotipo dela não tinha nada a ver com o da cantora, o público-alvo não tinha nada a ver com o da cantora inspiração. Aí eu cheguei e falei, Marília, não... Falei, Marília. Marília. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu falei, Marília, mas isso não te representa. Essa roupa da Vanessa da Mata, já que é sem filtro, eu vou contar. Já fala. Ela apaixonada na Vanessa da Mata e queria os vestidos fluidos da Vanessa da Mata, as estampas, aquele estilo de vestimenta, que é belíssima, belíssima. Eu falei, Marília, isso funciona com a Vanessa da Mata, não funciona com você. Então, eu não acredito que essa imagem a gente vai conseguir te projetar. Eu acredito em uma imagem assim, assim, assim. E ela, não, mas não é o que eu quero. Eu falei, mas infelizmente, então, não vou conseguir te atender, porque eu não acredito que isso dê certo. E não seria um trabalho genuíno, né? Seria não, forçado. Lucas, não, mas eu não trabalho por dinheiro, né? Olha, que legal. Tá vendo aí, gente? É isso aí, ó. Aprenda. A gente não... Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre mais um contrato. Eu acho que não tem coisa melhor, né, Maris? Que a gente fazer um bom trabalho e ver o cliente satisfeito. Você falar assim, cara,
você acertou. Mas é isso, meu papel é esse, né? É isso, não, nunca foi por dinheiro, eu tenho que acreditar nisso. E a Marília ficou sem conversar comigo daí uns 3, 4 anos, veio conversar de novo comigo quando eu fiz o DVD do Murilo Ruf, que ela estava também. E ela veio maior fofa, agradecendo por tudo que eu estava fazendo pelo Murilo. Isso, às vezes é só, às vezes sabe? ali fica, nossa, ela não quis me atender, mas não é por isso. Depois ela acredita ele que entendeu entende, super, não, depois ela me falou, ela entendeu super. Tanto é que ela estava seguindo muito a linha do que eu tinha proposto lá atrás. Perfeito. Aí tá. Às vezes faltava um pouquinho de consciência mesmo, de maturidade, que às vezes quando ela chegou com você, ela não tinha a maturidade que depois ela adquiriu. De imagem, De né? imagem. Da força da imagem. De imagem. É, de sempre imagem foi uma mulher que eu muito falo. forte, muito, Entendeu? muito Porque assim, bela. todos nós, como profissional, a gente tem esse processo de maturidade Claro, mesmo pra entender. claro. Às vezes a gente se vê de uma maneira e lá na frente a gente fala, nossa, eu me via desse jeito, eu Não, vestia isso isso. acontece muito. E Lucas, e assim, pasme, mas os clientes que dão mais trabalho, graças a Deus, assim, os meus não dão trabalho, mas aqueles clientes que são muito mais exigentes são os inícios de carreira. O contrário do que pensam, os famosos, eles se jogam na sua mão. E essa questão dos clientes início de carreira, que são os que dá mais trabalho. Você acha que nesse processo que você desenvolve do seu trabalho, porque eu acredito que a construção da imagem ela é um processo. Processo né? longo, tá? longo. É sério. Exatamente. Cada vez que você erra com a sua imagem, você anula 9 acertos. Isso é estatístico. Exatamente. Para você ver como é importante esse processo. Você acha que o que mais atrapalha esse processo? É o cliente em si ou às vezes é aquele ego, aquela falta de maturidade? O que você acha? Na verdade, eu acho que é porque ele não tem esse conhecimento sobre o Talvez seja o poder da conhecimento. imagem. Eu acho que eu substituiria a maturidade por conhecimento. Ele ainda não sabe o quão importante é a imagem dele para o sucesso. A partir do tempo, ele vai tomando essa consciência. Ele, os empresários, vão entendendo que não é sobre gasto, é sobre investimento. Perfeito. Vão entendendo que se tiver uma imagem bem posicionada, ele abre portas para outros segmentos, que é o do Perfeito. comercial, que é o de campanhas Perfeito. publicitárias, que é de uma presença VIP, que é da imprensa se interessar mais por ele. Me perdoe os feios, mas a beleza conta ponto na hora de ganhar dinheiro e de atrair mídia, sim. Não, isso Viu, aí Lucas? não tem como, Sim. né? Não tem como. Sim, a mídia gosta de pessoas bem vestidas, de pessoas estilosas, de pessoas... Não tem como militar em uma situação que é estatístico, Não que é. tem, Não isso tem é como. claro, Isso é muito não tem claro. como. Principalmente pra gente que trabalha nesse universo, a gente sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. Isso não tem nada a ver com roupa cara e de marca, tá, gente? A Exatamente. gente está falando de uma imagem bem posicionada. isso. Nada a ver com roupa de marca e roupa cara. Isso Não é aí. sobre isso. É o processo do autoconhecimento, do que te valoriza, do que te projeta, se está em direção ao seu propósito, à sua missão, a linguagem sua de palco. É Tá todo um condizente. combo, é todo é um 360 de imagem 360 mesmo. De fato. Que agora ela explicou. Você só vai adquirir essa maturidade com esse processo muito bem desenhado. Tá? Mas, gente, chegamos ao final aqui. Muito obrigado. Gente, tá? eu acho que a gente ficaria aqui o final de semana todo em Que é? A gente tem muita coisa pra falar. Demais. Acho que eu vou voltar. Eu O acho que a vocês gente. acham? Eu acho que no próximo Escuta o Mercado Sem Fio tem que ser voltado só pro campo educacional de mentorias, de palestras. O que você acha? Topa? Fechou! Maris, obrigado, tá? Eu que Pelo carinho de agradeço. sempre, por você vir aqui compartilhar com a gente o seu conhecimento. Quero que você saiba que eu torço muito por você. A gente tá sempre teclando ali, né? Nosso tempinho, que às vezes é muita correria, mas sabe que eu torço. Eu jogo muitas boas energias pra você, porque eu sei que se eu precisar, você tá ali. Na hora. Tô aqui, tá? Conta comigo. E muito sucesso, tá? E volta aqui, porque eu quero contar mais sobre esse projeto seu aí. Sucesso para nós. Amém. Então, até a próxima. Fechou, tamo junto. Beijo, até a próxima, gente.